Quando eu penso em Python, a primeira coisa que vem à minha mente é uma frase Python fits your mind. Eu vi essa frase em 2008 do Bruce Eckel, enquanto ele palestrava na Python Brasil, no Rio de Janeiro. Foi a minha primeira conferência, foi uma experiência incrível. E o Bruce, para quem não conhece, é um grande autor de livros importantes como Thinking in Java, Thinking in C++, e é um super pesquisador de design de linguagem. E ele estava ali compartilhando com a gente as suas descobertas e experimentos com Python e analisando um pouco as questões sobre a linguagem. Ele até tem uma frase interessante que diz que parece que os programadores que adotam linguagens dinâmicas são mais felizes. Foi muito bacana ver o Bruce falar isso, porque eu sempre senti isso com Python. Eu sempre tive essa percepção de que o Python, na verdade, ele estende a minha capacidade. Eu consigo pensar em alguma coisa e simplesmente sair programando e fazer aquilo funcionar. E com o tempo eu consigo melhorar o que eu fiz. Então, se eu estou começando agora a programar e sei pouco, sei só o básico, eu consigo programar com Python. E se eu sou o Bruce Eckel, que é um super cara que entende muito de tecnologia, eu também consigo programar com Python e usar toda a minha capacidade, todo o meu conhecimento. Então, Python fits your mind, ele encaixa na tua cabeça. E isso é muito bacana. A linguagem foi criada pelo Guido van Rossum, que é um holandês. O Guido, enquanto ele trabalhava no Instituto de Computação na Holanda, ele estava trabalhando num projeto chamado Amoeba, que era um sistema operacional distribuído. A responsabilidade dele era desenvolver aplicativos para administrar o sistema e a camada, né, que os programadores vão usar também para desenvolver as aplicações. E ele estava desenvolvendo tudo em C, que era a linguagem principal que eles trabalhavam, e estava um pouco burocrático, um pouco complicado, né, principalmente na parte de tratamento de erros. Nesse mesmo laboratório, eles tinham implementado também uma linguagem chamada ABC, que era uma linguagem de altíssimo nível. O ABC ele tinha a proposta de isolar a complicação da máquina do programador. E você tinha dificuldade de estender a linguagem. Então, durante um feriado de Natal e Ano Novo, o Guido tentou implementar uma linguagem nova, utilizando as coisas que ele aprendeu e achava interessante do ABC, mas pegando de outras linguagens também, com o objetivo de criar alguma linguagem fácil, que você possa rapidamente prototipar programas e que você possa facilmente estender também. Então você vê que desde a origem, essa capacidade do Python de você trabalhar em alto nível, utilizando todos os recursos como as listas, os dicionários, toda a capacidade de expressão do Python, quando você precisa, você vai lá embaixo e mergulha e consegue implementar extensões que vão se comunicar com devices e com o sistema operacional de uma maneira muito prática, muito simples. Então essa é uma das armas secretas do Python, tá desde a origem do design da linguagem. O marco fundamental do Python foi quando, em 91, o Guido mandou um e-mail para a internet com o código-fonte da linguagem. O Python nasceu como software livre. E isso é muito legal porque uma pessoa, o autor, publicou o código-fonte convidando as pessoas para discutirem, para comentarem, sugerirem mudança e trocarem código em cima. Esse DNA de liberdade, de permitir que as pessoas participem, acho que está na essência da linguagem e da cultura que envolve o Python. Então olha só o poder que tem um e-mail. Esse vídeo que eu acabei de mostrar para você mostra a história do código-fonte do Python. Então, a estrutura é o código-fonte
E os flashes de luz que vão piscando e mexendo são pessoas do mundo inteiro que vêm compartilhar, que vêm ajudar a construir a ferramenta que eles queriam usar. Então essa questão de o Python ser construído colaborativamente por pessoas espalhadas pelo mundo inteiro é muito, muito importante. Porque você não tem nenhuma instituição, você não tem nenhuma empresa por trás com necessidades, com restrições econômicas, dirigindo para onde que a linguagem vai. São as pessoas, é na interação entre as pessoas que o Python é construído e que as bibliotecas são construídas e as coisas vão evoluindo. Então o tempo inteiro são programadores construindo a ferramenta que eles querem usar para programar. Então acho que você não consegue esperar nada diferente de algo que está na medida da sua necessidade. E isso para mim tem um valor gigantesco no Python. O Zen do Python é uma poesia criada pelo Tim Peters. O Tim Peters foi um dos primeiros colaboradores do Python. E ele se tornou muito ativo e muita coisa importante que a linguagem tem hoje foi ele que escreveu. Para explicar para você a dimensão que o Zen do Python tem, eu vou usar um outro fato. O José Saramago, ele é um escritor português, ele escreveu um livro chamado Ensaio sobre a Cegueira. E esse livro é um livro super denso, ganhou prêmio e tudo mais. Esse livro inspirou um filme com o mesmo título. Só que foram produzidos por pessoas diferentes. O Saramago escreveu o livro e um outro cara escreveu o roteiro e produziu o filme. Quando esse segundo cara terminou o filme, ele convidou o Saramago para participar, para assistir a premiere. E no final, o Saramago foi entrevistado chorando, dizendo que o diretor do filme conseguiu tirar tudo que estava na cabeça dele e colocar na tela. Então você vê a profundidade disso, né? Um cara, num momento, escreve um texto sozinho, escreve um livro, que é um processo longo, demorado, escreve isolado, as pessoas interpretam aquilo e cada um projeta da sua forma na sua cabeça, e no final um outro cara deriva a obra, produz uma outra coisa completamente diferente, né? Inspirado por aquilo, porque é outra mídia, são outras questões, é outra forma de comunicar, e aí o primeiro autor diz para o segundo que ele conseguiu materializar toda a imaginação dele nessa obra derivada. Então o nível de afinidade, o nível de sintonia entre essas pessoas tem que ser muito grande. E isso aconteceu exatamente com o Zen do Python, entre o Guido e o Tim Peters. O Zen do Python é uma poesia que fala um pouco sobre os designs, as filosofias da linguagem. E quando o Tim Peters, era para ser uma piada, né, quando ele fez isso e publicou, o Guido achou tão fantástico que fez a mesma expressão. Falou assim, cara, é exatamente o que eu penso sobre Python, é o que você escreveu no Zen do Python. E a comunidade se amarrou e é por isso que hoje a gente, quando entra no interpretador e digita import this, aparece na tela para você o Zen do Python, que agora eu vou ler para você em português. Bonito é melhor que feio. Explícito é melhor que implícito. Simples é melhor que complexo. Complexo é melhor que complicado. Plano é melhor que aninhado. Esparso é melhor que denso. Legibilidade conta. Casos especiais não são especiais o bastante para se quebrar as regras, embora a simplicidade supere o purismo. Erros nunca deveriam passar silenciosamente, a menos que explicitamente silenciados. Ao encarar a ambiguidade, recuse a tentação de adivinhar. Deveria haver uma, e preferencialmente apenas uma, maneira óbvia de se fazer isto. Embora aquela maneira possa não ser óbvia à primeira vista se você não for holandês. Agora é melhor que nunca, embora nunca seja muitas vezes melhor que para já. Se a implementação é difícil de explicar, é uma má ideia. Se a implementação é fácil de explicar, pode ser uma boa ideia. Namespaces são uma grande ideia, vamos fazer mais deles. Então você vê que tem um conjunto enorme de valores importantes para o design de software. E quando você escreve um código inspirado pelo Zen do Python, o seu código é pythônico.